Gostaria de, neste momento, tributar a Deus a honra, a glória e o louvor pelo que Ele é e a minha gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. E gostaria de ler Gênesis capítulo 16, dando prosseguimento à nossa leitura, a partir do versículo 7, Gênesis 16, 7. O anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Saraí, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, quanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: Tu és o Deus da vista. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de lá a Roe. Eis que está entre Cádiz e Berete. Agar deu um filho a Abrão. Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Quero consubstanciar esta leitura, amados ouvintes, sobre o tema Deus da vista e Deus da justiça. É confortante, amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, nos atermos e inclinarmos o nosso coração à santa e gloriosa palavra de Deus. Estou meditando com vocês neste momento, mas antes disso, tenho por costume, eu e minha esposa, estarmos particularmente dedicando um momento de leitura, um momento de meditação, porque isso nos prepara para o decorrer do dia. Isso nos ajuda a sermos sensíveis aos possíveis solavancos, né, que acabamos sofrendo durante o dia, porque o próprio Senhor Jesus, dando certeza disso, ele disse: Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que o Senhor espera de nós é somente que venhamos a nos esforçar, sempre na confiança de que o seu braço, ele há de estar ao nosso favor. Não importando, amados ouvintes, as circunstâncias em que viemos passar. Se ora de humilhação, se ora de injustiça, se ora de um tratamento inconveniente por parte de um nosso familiar ou do nosso patrão, daqueles que, quem sabe, tem uma liderança em determinado encargo social em que temos uma responsabilidade, um compromisso. Mas mesmo devido a essas possibilidades, diante do texto que nós lemos,
nós podemos descansar na certeza de que nada passa desapercebido pelos olhos de Deus. Todo o texto que nós lemos na leitura passada, a qual meditamos sobre o tema caminhos em rota de colisão, agora aquela parte nós podemos observar que foi um momento de atitude humana, um momento de decisões entre Abraão e sua esposa, ao qual trouxeram para eles conflitos vários, bem como aquele que eu citei dos 25 anos de espera para a chegada de Isaac. Porém, a partir do versículo 7, se você observar na sua Bíblia, o versículo 7 começa com a letra maiúscula, como qualquer parágrafo, mas pelo menos na minha Bíblia, algumas Bíblias têm o costume de trazer a letra numa cor de tonalidade mais preta. Isso é dando ênfase ao início de um argumento diferenciado e um assunto diferenciado. E aqui nós podemos observar que nós vemos a manifestação divina dentro de uma circunstância que estava em pleno andamento, diante de escolhas erradas e diante de consequentes de consequências devidas a essas decisões. Mas nós vemos que esta manifestação de Deus, ela não foi dada, ela não aconteceu em prol de Sara, ou em prol de Saraí, ou em prol de Abraão. Não. Essa manifestação divina foi em prol de uma escrava. O que nós aprendemos com isso, amado e queridos ouvintes? Que Deus, o Deus da Bíblia, ela nos chega a informar-nos que este Deus é um Deus que não faz acepção de pessoa. Quem sabe você está passando por uma situação de humilhação, a ponto que você está achando que você nem sequer merecia estar neste mundo. Você se sente uma escória do mundo. Você se sente um lixo. Você se sente alguém que não parece ser alguém, não parece ser um ser humano. Você não vê em você qualquer qualidade e qualquer importância dentro do contexto social, familiar, profissional, pela situação que você está vivendo. Mas eu quero garantir a você, pela palavra de Deus, a qual nós temos lido, que Deus ele é poderoso para entrar com providência na tua causa e na tua vida, para restabelecer os muros que foram derrubados por aqueles que, sem temor a Deus, e muitas vezes, mesmo tendo temor a Deus, como Abraão, acabam tomando por sua estrutura humana decisões que venham a afetar o seu próximo. Mas o que nós podemos descansar nesta leitura, amados ouvintes, é que Deus, ele é um Deus da vista, é um Deus da onisciência e também é um Deus da justiça. Porque o Deus estava contemplando toda aquela situação, a ponto daquela escrava não ter uma outra situação a não ser fugir. E o que eu quero chamar a vossa atenção, amados ouvintes, é que esta serva, esta escrava, por tudo quanto ela passou, não sendo ela tendo culpa alguma, pelo menos nessa situação, a não ser que ela provocou Sara, sim, ela tem a sua porcentagem somente nisso. Mas eu quero chamar a atenção de você que esta serva, ela saiu para o deserto, numa situação de gestação. A situação que essa mulher se encontrava, segundo você, minha amada irmã e minha amada ouvinte da palavra de Deus, sabe, entende as consequências e os cuidados que uma mulher tenha que ter durante o seu parto. Que uma preocupação, uma situação difícil leva ao seu quadro de gestação a situações até mesmo da perda do seu filho e do seu feto. Aqui nós vemos entre linhas
ao meditarmos nesse texto, que Deus até isso entrou com providência e guardou aquele ventre e guardou aquela gestação e se apresentou àquela serva, aquela escrava, num quadro de total carência de Deus, de total carência, porque não tinha uma pessoa ao seu lado para que ele confortasse na esperança de que Deus entraria com uma solução. Isso nos mostra também, nos dá um descanso às nossas almas, que mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida, quando não houver, porventura, alguém que nos possa estender a mão, nunca faltará aquele que te deu e me deu o fôlego da vida. E o texto, para encerrar, diz que Deus, nesta aparição teofônica, porque quando você lê na Bíblia o anjo do Senhor, e esse anjo está em letra maiúscula, como está aqui no texto várias vezes, isso denota e mostra a presença do Senhor Jesus na sua aparição teofônica, aparição de anjo. Porque no versículo 10 mostra aqui que essa qualidade, essa prerrogativa somente pertence a Deus. Quando ele diz assim, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, olha só, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste. Olha, ela estava grávida ainda, mas ele diz, eis que concebeste. E terás um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor, olha só ele se identificando aqui, ouviu a tua aflição. Ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Essa prerrogativa, essa garantia, só Deus poderia dar para ela. Nenhum homem pode ter em si mesmo o poder em suas mãos de engrandecer quem quer que seja e dar garantias futuras a quem quer que seja, porque o amanhã somente pertence ao Senhor. E para encerrar, esta mulher, esta serva entendeu tudo isso. Quando ela disse, diante daquela promessa de Deus, ela disse, ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és. Olha como ela compreendeu que não era simplesmente um anjo, mas era Deus. Ela disse, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Tenha certeza disso. Guarde essa palavra no teu coração e que nessa sexta-feira, nesta manhã, você seja mais uma vez revigorado e tenha certeza que tudo está sob o controle de Deus e que nenhum sequer, qualquer humilhação, qualquer perda que viemos ter, pela misericórdia de Deus, não por mérito, nós haveremos de ter a certeza dos atos providenciais de Deus em nosso favor. Tenha certeza disso e creia que todos nós somos igualmente amados e objeto do amor desse Deus. Prova disso ele nos deu pelo sacrifício e pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É o que eu agradeço, é o que eu